Irmãos, vamos no momento da pregação da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrirem as escrituras na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, iremos ler apenas dois versos, 1 e 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 1 e 2 apenas. Assim diz, irmãos, a palavra do Senhor. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e amado, estamos, ó Senhor, em Tua presença, nesse serviço ao Senhor. Nesse serviço de adoração, de louvor, de gratidão, de admiração ao Senhor. Em que louvamos, em que agradecemos, em que pedimos, intercedemos. Chega agora, Senhor Deus, a um momento importantíssimo, que é o momento em que nós esperamos, porque cremos. Em que o Senhor fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Cremos piamente, Senhor, que quando a Tua palavra é devidamente explicada, exposta, fielmente, Senhor, não é o mero mortal falando, mas é o Senhor, Deus, falando, Senhor, através da Tua palavra, falando ao Teu povo, revelando, Senhor, a Tua beleza, a Tua pessoa, o Teu ser, a Tua grandeza, a Tua glória, bem como também a Tua vontade para o Teu povo. Trazendo instruções, ensinamentos, repreensões, exortações, consolo, conforto, ensino, esperança. Iluminando o Senhor o nosso caminho, sendo luz para os nossos pés, para que possamos andar na luz e não nas trevas, para que possamos andar e viver de maneira agradável a Ti, Senhor. Nós te pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos seja propício. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude. Que o Senhor, ó Pai, se agrade em abençoar o Teu povo nesta noite, através da Tua palavra, Senhor, e do Teu Santo Espírito, trabalhando em nós e através de nós. Esculpindo Cristo em nós e nos conformando à sua imagem. Convencendo-nos, ó Senhor, do nosso pecado, Senhor. Desvendando nossos olhos para contemplarmos cada vez mais, ó Senhor, a glória de Cristo, sua beleza, sua obra, que é completamente suficiente para a salvação de qualquer pecador que está aqui nesta noite, Senhor. Senhor, humildemente eu te peço, ajuda-nos. Nos conduza em fidelidade a Ti, Senhor, diz a Tua palavra. Apesar de mim, Senhor. Apesar do Teu povo aqui presente.
para a tua glória e para o teu louvor, para a edificação do teu povo aqui, Senhor, para o avanço do teu reino. Assim nós oramos a ti, agradecidos e pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão: a possibilidade de pecado e a garantia do perdão. A possibilidade do pecado e a garantia do perdão, e isso falando sobre o cristão. Em relação ao pecado e de um real relacionamento com Cristo, pergunto: o que é o cristão? O que é o crente? Em resposta a isso, alguém já disse que um cristão não é alguém que não peque, mas é alguém que deixou de gostar de pecar. Vou repetir. Um cristão não é alguém que não peque, mas alguém que deixou de gostar de pecar. Em relação a isso, eu defino o cristão como um imperfeito seguidor de Jesus que verdadeiramente ama Jesus. E que, por consequência deste amor, busca viver em confiança e para o agrado do seu Senhor, lutando contra o pecado e se empenhando para em tudo obedecer a Jesus, tendo por base a sua palavra. Isso é um cristão. Eu quero destacar aqui essa palavra, né? Imperfeito. O que é um cristão? É um imperfeito seguidor de Jesus, mas que verdadeiramente ama Jesus. E que, em consequência desse amor verdadeiro a Jesus, seu Senhor, aquele que por ele morreu e o salvou, ele busca viver uma vida pela fé em Cristo. E para o agrado do Senhor. Uma vida em constante luta contra o pecado e uma vida em constante empenho para, em todas as coisas, em todos os aspectos da vida, obedecer a Jesus, o seu Senhor, através e à luz da sua palavra revelada e escrita, que é as Escrituras. Isso é um cristão. Destaco de novo, é um imperfeito seguidor de Jesus, mas alguém que verdadeiramente ama Jesus. Isso é um cristão. Às vezes, o mundo, os ímpios, têm uma ideia de um crente como sendo alguém que não peque. E isso se deve ao fato da religiosidade de muitos que professam a fé em Cristo. Aquela religiosidade que esmaga o próximo, que esmaga os ímpios, que humilha os ímpios, que vive, se comporta e até mesmo expressa em palavras um ar de superioridade sobre os ímpios. E isso transmite a ideia para os ímpios, ainda que não seja a intenção, de que um crente é alguém que não peca. Ele é um perfeito aqui na vida. E essa concepção, irmãos, que muitos ímpios têm a respeito de um crente, do que é um cristão, do que é um discípulo de Cristo, é formada no seu imaginário exatamente por conta da postura, do comportamento, do testemunho de muitos que professam a fé em Cristo. Que vive, que pensa, que articula, que se relaciona exatamente transmitindo esse ar de superioridade. E que o ímpio é alguém inferior a ele em sua natureza. Mas um crente, um cristão é exatamente isso. É um imperfeito seguidor de Jesus, mas que verdadeiramente ama Jesus. Em nosso texto, irmãos, aqui, João destaca 3 verdades sobre a vida do crente, sobre a vida do cristão em relação ao pecado e a Deus.
mostrando primeiramente a vontade de Deus para o cristão. Segundo, a possibilidade real do pecado na vida do cristão. E terceiro, a garantia do perdão dos pecados. Os irmãos há de lembrar, quando nós expomos toda essa carta aqui, o contexto dela. João aqui está protestando algumas ideias equivocadas que estavam acontecendo na época, de uns crentes que eram signatários da filosofia grega, uma filosofia dualista, e que eles criam que tudo que é matéria é má e tudo que é espírito é bom. Então, praticamente o corpo, né, para eles era a prisão da alma. Por isso que eles não acreditavam até mesmo na questão da ressurreição, né, que para ele tudo que é material é ruim. Então, se uma pessoa morreu, ela alcançou o ápice daquilo que é bom, porque ela se libertou da prisão que é o corpo, né? A prisão da alma que é o corpo, segundo esse entendimento. Então, para eles, nada do que eles faziam no corpo interferia no seu relacionamento com Deus. Portanto, eles viviam uma vida imoral, uma vida desregrada, em que eles arrogavam e afirmavam de que em seu espírito eles eram completamente perfeitos, eles não tinham pecado. Então, João aqui nessa parte dessa carta, finalzinho aí do capítulo 1, comecinho do capítulo 2, ele vai falar exatamente mostrando de que um crente ele tem pecado. De que um homem, sua natureza, ele tem pecado, ele não é perfeito. Por exemplo, o versículo 8 do capítulo 1. Olha o que ele diz. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos quem mentiroso? Deus. E a sua palavra não está em nós. Então veja que João ele está afirmando aqui que, embora uma pessoa seja crente, justificada e salva em Cristo, ainda assim ele é alguém que tem pecado, que comete pecado, que erra, que falha em sua fragilidade. Diferentemente do que afirmava, por exemplo, aqui, esses que eram signatários dessa filosofia grega dualista, né? Provavelmente aqui os gnósticos. Então, a fim de consertar essa má ideia e orientar os verdadeiros crentes na verdade de Deus, para que não fosse signatário dessa filosofia, desse entendimento equivocado que era defendido pelos falsos mestres aqui da época, ensinado pelos falsos mestres, João então vai mostrar essas três coisas aqui nessa passagem que nós lemos. A vontade de Deus para o cristão, que está aí na parte A do versículo 1, que é que sejamos santos. Essa é a vontade de Deus para o cristão. A vontade de Deus é que você seja santo. João também vai mostrar a possibilidade real do pecado na vida do cristão. Está aí na parte B do verso 1. E por fim, ele vai mostrar a garantia e a esperança do perdão para o cristão. Está aí parte C do verso 1 e o versículo 2. Ok? Então, em primeiro lugar, irmãos, é da vontade de Deus que um cristão seja santo. Parte A do versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A vontade de Deus para um crente é que ele seja santo, que ele não peque. Sobre o que João está falando? Ou sobre o que João tem falado? Quais coisas João tem ensinado aqui dentro desse contexto? Irmão, no capítulo 1, versículo 1 a 4, o apóstolo João ensina sobre duas naturezas de Jesus e a necessidade de crer nessa verdade para que possa haver verdadeira comunhão com Deus e com os apóstolos, com a igreja. Dos versos 5 a 10, João ensina sobre a revelação e o caráter de Deus, a comunhão com Ele e seus efeitos na vida daquele que está em comunhão com Deus, que é luz. Então ele ensina aqui, primeiro, a comunhão com Deus me levará a andar na luz, uma vida santa, uma vida pura.
Segundo, a comunhão com Deus me levará a ter comunhão com os irmãos. E terceiro, a comunhão com Deus me levará a ter um novo relacionamento com o pecado. É o que ele ensina aí no primeiro capítulo, basicamente. E o objetivo dele escrever, ensinar essas coisas, irmãos, é para que eles, os destinatários desta carta, não pecassem. Então, o que João está dizendo é o seguinte: eu estou escrevendo estas coisas para que vocês não vivam uma vida imoral nas trevas, para que vocês não deixem de ter comunhão uns com os outros, para que vocês não creiam e nem confessem falsas doutrinas, como, por exemplo, a negação da humanidade de Cristo ou da sua divindade, que era o que está sendo ensinado aqui pelos falsos mestres dentro do contexto. Eu estou escrevendo a vocês estas coisas para que vocês não neguem a herança pecaminosa herdada pelo nosso primeiro pai Adão, do nosso primeiro pai Adão, o que era negado por esses falsos mestres. A negação do pecado original, a negação da possibilidade de ainda cometer os pecados por causa da realidade da presença do pecado em nós. É por isso que eu vos escrevo e ensino estas coisas de João, para que não creiam no falso Deus, não confessem falsas doutrinas e, consequentemente, não vivam vidas ímpias. Porque a vontade de Deus é que vocês sejam santos, é que vocês não pequem. Irmãos, João escreve estas coisas para ensinar e instruir no que eles deveriam crer. E, consequentemente, o modo de como eles deveriam viver, a fim deles não incorrerem na mesma crença e vida dos falsos mestres. Como é que os falsos mestres viviam? Uma vida imoral. Por que eles viviam uma vida imoral? Porque eles tinham um entendimento errado a respeito de quem Deus é e da sua vontade para nossas vidas. Qual a causa dos falsos mestres crerem no que criam e viver como viviam? Qual é a causa? Os falsos mestres creem em falsa doutrina, têm um conceito errado a respeito de quem é Deus, da sua vontade para a nossa vida. E qual é a causa deles viverem como viviam? Uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? Se eu tenho uma visão equivocada a respeito de quem Deus é, certamente eu viverei uma vida também errada. Se eu tenho uma visão equivocada a respeito de quem Deus é, qual é a sua vontade para a minha vida, eu, consequentemente, viverei também errado e equivocadamente. É uma questão de causa e efeito. Os falsos mestres viviam, criam no que era errado, portanto, eles viviam da maneira errada. Eles criam, nessa filosofia dualista grega, que tudo que é matéria é má e o que é espírito é bom, portanto, eles não se importavam com o que eles faziam na carne, o que eles faziam na matéria. E viviam imoralmente. Consequentemente a isso, eles estavam vivendo uma vida completamente ao contrário daquilo que era a vontade de Deus para a vida deles. Os falsos mestres, a causa dos falsos mestres crer em uma doutrina errada e viver, consequentemente, de uma maneira errada, é certamente a falta do conhecimento de Deus. Irmãos, o entendimento equivocado a respeito de quem Deus é me levará a professar falsas doutrinas e a viver uma vida pecaminosa. 2 exemplos na Bíblia. Ofni e Finéas, 1 Samuel 2. Os filhos de Eli. A falta de conhecimento de Deus os levou a vidas pecaminosas. Você lembra o que é que Ofni e Finéas faziam, né? Se prostituíam no templo e roubavam as ofertas que não pertenciam a eles. Os sacerdotes tinham uma parte das ofertas que era oferecida, né? Mas eles roubavam essas partes que não lhe pertenciam. Eles mandavam seus assistentes ir lá no caldeirão e tirar os melhores pedaços de carnes. Traziam mulheres pagãs, ímpias, praticamente para dentro do templo e se prostituíam. E certamente isso se deu, irmãos, não apenas pela sua maldade do coração, evidentemente, por sua impiedade, mas também, com certeza, por um entendimento equivocado a respeito de quem Deus é.
os levou a uma vida pecaminosa. Um outro exemplo disso, irmãos, é a igreja de Corinto. 1 Coríntios 15, 34, nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo vai tratar sobre que doutrina? Uma doutrina fundamental e essencial, que lembra? A ressurreição. Ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã a nossa esperança. E o que é que ele está consertando ali? Uma ideia equivocada que estava sendo instaurada no seio da igreja de Corinto a respeito da ressurreição dos mortos, dizendo que a ressurreição não era verdade, que não era uma realidade. Então veja, doutrinas equivocadas estavam adentrando a igreja de Corinto por uma questão de um entendimento equivocado a respeito de quem Deus é, a respeito da doutrina, da verdade, o que estava levando eles a se desviarem da doutrina verdadeira. Mas Paulo escreve no capítulo 15 de Coríntios exatamente para sanar esse problema doutrinário de um entendimento errado da igreja de Corinto a respeito dessa doutrina tão fundamental sobre a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos mortos. Então, meus irmãos, é extremamente necessário que tenhamos um entendimento correto a respeito de quem Deus é e da sua vontade revelada na sua palavra para nós, para que possamos estarmos municiados com tudo que é necessário e suficiente para vivermos uma vida santa, uma vida agradável ao Senhor, uma vida íntegra, uma vida piedosa, uma vida em conformidade à vontade de Deus revelado na sua palavra, por amor e por temor a Ele. Portanto, existe uma extrema necessidade, irmão, de crescermos cada vez mais no nosso conhecimento de Deus. Quem é Deus? Quem é esse ser? Qual a sua vontade para a nossa vida? O que Ele exige de nós? Isso se dá, como nós vimos hoje pela manhã, né, naquelas duas perguntas do nosso catecismo. Esse conhecimento se dá através das Escrituras. É aqui que Ele se revela de maneira especial para nós. É aqui que Ele revela a sua vontade para nós. É aqui que Ele ilumina nosso caminho e traz uma lâmpada para os nossos pés através da sua palavra, para que possamos andar em caminhos aplanados, uma vida agradável, uma vida santa, diante do nosso Deus e diante dos homens. Uma vida útil. Hoje de tarde, eu pensando sobre tudo isso, e me veio um pensamento, né, uma reflexão. E a reflexão é inútil e insignificante uma vida que não é vivida em e para Cristo. Vou repetir. Uma vida inútil, uma vida insignificante é uma vida que não é vivida em Cristo e para Cristo. Uma vida que não é vivida para Deus. Eis aí uma vida inútil. Isso é uma vida inútil. Uma vida a qual não é vivida para Cristo. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Vivermos uma vida útil. E vida útil só é vivida em Cristo e para Cristo. Como o nosso irmão Valdir costuma expressar em suas orações. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Essa é uma vida útil. Fora disso, irmãos, é uma vida completamente inútil, insignificante, sem propósito, sem razão de ser. E nós, como cristãos, sendo nós sabedores disso, irmãos, bem como da vontade de Deus para a nossa vida, a vontade dele é que nós sejamos santos. É que nós não pequemos, como diz aqui o texto. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis.
para que vocês sejam santos, para que vocês creiam na verdade e para que vocês andem na verdade, a respeito de quem é Deus e da sua vontade para nós. A sua vida tem sido uma vida útil? Você tem vivido utilmente, de maneira significativa, com propósito? Como eu já falei, irmãos, essa vida útil, significante e com propósito só é possível de uma única maneira, de uma única forma, e é vivendo em Cristo, o qual é a verdade, e para Cristo, que é a verdade. Fora disso, a minha, a sua, ou a vida de qualquer ser humano que pisa sobre essa terra é uma vida de completa insignificância, inutilidade, falta de propósito, de razão. A vontade de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã, é que você não peque, é que você seja santo, assim como Ele é. Em segundo lugar, irmãos, o apóstolo João, ele então vai apontar para a possibilidade do pecado na vida do crente. Veja, o ensino aqui é que, embora um cristão seja alguém salvo, justificado, perdoado, reconciliado com Deus por intermédio de Cristo, ainda assim a sua vida não é uma vida perfeita. Ele é justo, ele é considerado e tido justo por uma declaração divina, mas não justo em sua essência, em sua natureza. Ele é declarado perfeito em Cristo por uma declaração divina, uma declaração de Deus, mas ele não é perfeito em sua natureza, em sua essência. Ele continua sendo alguém cuja natureza existe pecado. Portanto, consequentemente a isso, um crente, embora o seu status em Cristo é de bem-aventurado, de justo, de perfeito, de santo, existe ainda a possibilidade dele pecar contra o Senhor. Ele diz na parte B do versículo 1, se todavia alguém pecar. Veja que quando ele expressa isso, se todavia alguém pecar, ele está apontando exatamente para a possibilidade de um cristão pecar. A vontade de Deus é que vocês não pequem, mas se todavia alguém pecar, então ele aponta aqui para a possibilidade real do pecado na vida de um salvo. Eu não preciso gastar muito tempo, irmãos, nesse ponto para provar a vocês de que isso é uma realidade. Tanto por exemplos bíblicos, como por experiência pessoal. Exemplos de santos que pecaram, de crentes que pecaram, e pecaram gravemente. Né? O clássico é Davi, e que adultera e que pratica um homicídio. E que de maneira perversa articula ocultar todo o seu crime. De uma maneira perversa, maquiavélica, maliciosa, ele articula, ele planeja ocultar todo esse crime diante do povo de Israel. Ele manda então que Urias, o marido de Batseba, com quem ele adulterou e traiu, fosse posto na linha de frente na batalha para que morresse. Ele articulou para que Urias pudesse se deitar com a sua esposa. Ele chama Urias da guerra, depois que ele descobre que Batseba está grávida. Ele diz, Urias, vai para casa, deita lá com a tua esposa, descansa um pouco, curte a noite. Só que Urias, para
a tristeza de Davi, era um servo fiel. Ele disse: eu não posso fazer isso, meu rei. Enquanto o povo está lá guerreando, morrendo, trocando flechada, espadada, eu não posso ir me deitar com a minha esposa e viver regaladamente aqui enquanto o povo está lá na guerra. Esse um soldado fiel era Urias. E Davi, então, para dar continuidade à sua trama golpista, vamos dizer assim, o que é que ele faz? Embriaga Urias, empurra vinho em Urias, para convencê-lo de ele ir dormir em casa com a esposa, a fim de, no outro dia, ele acordasse, bêbado, não estava lembrando de quase nada, então, pouco dia depois, ele ficar sabendo que Batseba, sua esposa, estava grávida, então, para ele, o filho era dele, estava tudo ok. Davi, então, iria alcançar seu objetivo de ocultar os seus crimes. Mas Urias, novamente fiel, dorme na calçada do palácio. Não vai para casa. Então, na última tentativa de ocultar o seu crime, o que é que Davi decide, então? Vou ter que matá-lo. Não com as minhas próprias mãos, mas com as mãos do meu próprio inimigo. Para que então tudo fique resolvido, tudo fique ocultado, tudo fique mil maravilhas. Então, Davi envia a seu atestado de óbito pelas suas próprias mãos. Entrega uma carta a Urias, e Urias vai a Joabe, e a carta diz para que Joabe pusesse Urias na linha de frente da batalha, para que ele fosse morto, e ainda ameaça Joabe. Plano perfeito. Joabe obedece o rei, Urias é colocado na linha de frente da batalha, onde estavam os arqueiros, e então ele é morto. Quem diga, hein? Um homem segundo o coração de Deus planejar tudo isso. Fazer tudo isso. Mas essa é a realidade da vida de um crente, irmãos. Ele não é perfeito. E não o será enquanto estivermos nessa vida. Este é o grande rei Davi que fez tudo isso. Não preciso dar mais exemplos. Porque você pode aí nesse exato momento agora pensar, meditar e concluir com a sua própria experiência de vida que você peca. Que você erra. Que você falha. Que você transgride. Porque é algo completamente diferente daquilo que era afirmado pelos falsos mestres aqui dentro do contexto dessa carta. E que eles diziam que não tinham pecado. E que eles não pecavam, porque o Espírito era perfeito. E tudo quanto eles faziam na carne, pelo fato de tudo aquilo que é material ser ruim, eles diziam então que a matéria não poderia vir, não poderia ter vindo de Deus, porque Deus é bom. Então tudo que eles faziam na matéria era isento de alguma culpa diante de Deus, porque o que valia de fato era o Espírito. Mas a Bíblia diz algo completamente contrário disso, irmãos. Crente, ainda que salvo, ainda que justificado, ainda que reconciliado com Deus, ainda que nutra um verdadeiro relacionamento com o Senhor, ainda que verdadeiramente ame a Deus, ele peca. A vontade de Deus é que vocês não pequem, mas a realidade é que vocês pecam. Vocês tropeçam ou tropeçarão no futuro. E isso, irmãos, de uma maneira que a gente não sabe explicar com exatidão, mas serve mesmo, isso, até mesmo isso serve a Deus para fins justos e bons, a nossa queda. A nossa queda. Serve a Deus para o propósito divino nas nossas vidas, com um fim justo e bom. Esses são os planos de Deus. Irmãos, em contraste e protesto contra as falsas doutrinas dos falsos mestres, João expressa e confirma a possibilidade real de alguém que está em comunhão verdadeira com Deus ainda cometer algum tipo de pecado.
Se todavia alguém pecar, eis a possibilidade de um crente pecar. Não é a vontade de Deus que nós pecamos. A vontade dele é que sejamos santos. Mas devemos entender, irmãos, que existe uma possibilidade real de pecarmos contra o Senhor. De cairmos. E cairmos muitas vezes gravemente. Gravemente. Mas então João conclui aqui nesse terceiro ponto do nosso sermão, trazendo então, afirmando e trazendo então esperança e consolo para um crente que cai em pecado. Qual é esse consolo e qual é essa esperança que João traz então para um crente em seu pecado? É a garantia do perdão. Versículo 1, parte C, e versículo 2 ele diz, deixa eu ler versículo 2 completo. Se todavia alguém pecar, agora parte C, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Irmãos, o crente em Jesus Cristo, ao pecar, não precisa cair em desespero. E a razão disso é porque temos um advogado junto ao Pai, isto é, alguém que pleiteia a nossa causa diante de Deus, um intercessor que garante o perdão. E a razão para não estarmos em desespero repousa no fato desse nosso advogado, que é Jesus Cristo, ser duas coisas. Primeiro, ele é o justo advogado. E segundo, ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Em primeiro lugar, o justo. O texto diz, né? Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, o nosso advogado ser justo significa que ele, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, obedeceu perfeitamente à lei de Deus, em nosso favor e em nosso lugar. E por seus méritos, por sua própria obediência e justiça, adquiriu para si e seus representantes, que somos nós, méritos e justiça suficiente para que tudo quanto ele peça em favor dos seus representados lhe seja concedido. Porque é prerrogativa dele por direito conquistado. Ele tem o direito de ser atendido em todos os pedidos feitos em favor daqueles que ele representa, porque ele é justo. Coisa maravilhosa isso. Imagine um advogado que é um representante legal de alguém, não perder uma única causa. Pense nisso. Usa um paralelo, né? O nosso mundo civil, o nosso mundo social. Existe um bocado de acusações contra você. Existe um bocado de irregularidades praticadas por você. Mas o advogado que lhe representa, diante de um tribunal, não perde uma única causa. E a razão disso é por quê? Porque ele cumpriu toda a lei em seu favor e em seu lugar. Como seu representante legal, diante da autoridade máxima que é Deus. E ele, junto ao Pai, intercede por você toda vez que você cai, que você titubeia, que você transgride, que você falha. E por conta da sua própria justiça, por conta do seu próprio mérito, por conta do seu próprio cumprimento à lei de Deus, porque ele é justo, e porque ele lhe representa legalmente diante do juiz de toda a terra, Deus sempre lhe atende. O Pai nunca lhe lega um pedido.
em seu favor. Tudo quanto Jesus Cristo, nosso advogado, o justo, intercede junto ao Pai em nosso favor, ele é atendido. E nós somos os beneficiados disso. Nós que recebemos a bênção. E especificamente aqui dentro desse contexto, em relação aos nossos pecados. Pecamos, isso fere a Deus. Nós temos um advogado junto a Ele, intercedendo por nós. E toda intercessão que Ele faz em nosso favor, o Pai lhe atende. E evidentemente, a intercessão dele diz respeito à compaixão e à misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E Deus sempre age com compaixão, com misericórdia e com graça sobre aqueles pelos quais Cristo entregou a sua vida. Aqueles pelos quais Cristo representa diante do tribunal celestial. Que é o seu povo, que é a sua noiva, que são as suas ovelhas. Irmãos, a implicação dessa verdade sobre aqueles que Ele, Cristo, representa, é que nenhum pecado daqueles que os confessa deixarão de ser perdoados. Porque o nosso advogado, Jesus Cristo, o justo, pela sua obediência, sua justiça, seus méritos, reivindica o direito de absolvição da culpa e do pecado conquistado por Ele mesmo em favor dos seus representados. Coisa gloriosa, maravilhosa isso, irmãos. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque Jesus Cristo, aquele que nos representa, o Filho de Deus diante dele, ele não é apenas nosso justo advogado, mas ele também é o sacrifício pelos nossos pecados. Ele pagou o preço da nossa dívida. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, a palavra propiciação significa sacrifício. É um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus pelo pecado e aplaca a sua ira de sobre o povo. Isso é um sacrifício propiciatório. E Cristo é esse sacrifício propiciatório que propiciou, que aplacou a ira de Deus, que satisfez a sua justiça pelo pecado. O fato de Deus ser justo demanda que Ele puna todo o pecado. Que todo o pecado seja devidamente recompensado. Então, o fato de Cristo ser o sacrifício pelos nossos pecados significa dizer que Ele satisfez a justiça de Deus em relação ao nosso pecado e aplacou a sua ira. Isto é, a nossa dívida já foi completamente e perfeitamente paga no sangue de Cristo. Essa palavra, irmão, deriva da palavra propiciatório, como vocês já sabem, a gente sempre fala disso aqui, que era uma tampa da Arca da Aliança, em que uma vez por ano o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício para fazer expiação tanto pelos seus próprios pecados, quanto pelos pecados de todo o povo. Fazendo isso, as exigências da justiça de Deus eram satisfeitas e a ira de Deus era aplacada de sobre o povo. Cristo ser a propiciação pelos nossos pecados significa que Ele foi o sacrifício que expiou o pecado do seu povo, satisfez as exigências da justiça de Deus e aplacou a ira de Deus, do Deus Todo-Poderoso sobre o seu povo, e os colocou em um estado de verdadeira comunhão com Deus. A implicação dessa verdade em favor dos quais Ele se sacrificou é que através do arrependimento e confissão de pecado, eles têm a garantia do perdão. Pelo fato de Cristo, em seu sacrifício, já ter pago por esses crimes. Ou seja, a garantia do perdão do pecado no presente é o preço que já foi pago por Cristo no Calvário. A garantia do perdão dos nossos pecados no presente é o preço que já foi pago por Cristo lá no Calvário.
Porque nós entendemos e cremos, irmãos, a palavra de Deus ensina isso, que Cristo morreu por todos os pecados do seu povo, não apenas por alguns. Isso significa dizer que o sacrifício de Cristo expiou, ou foi feito em favor para expiação do pecado, de todos os pecados do seu povo, passado, presente e futuro. Cristo não morreu apenas pelos nossos pecados do passado e disse: olha, a sua dívida daqui para trás foi paga. Agora daqui para frente você se vira. Tome cuidado, viu? Para não pecar. Não. Cristo pagou por todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. De maneira que os pecados que nós porventura caímos ou pratiquemos no futuro, já foi devidamente paga na cruz do Calvário. E esse pecado, e esse perdão por esse pecado, recebemos em nossa vida efetivamente quando nós, no presente, nos arrependemos, reconhecemos, nos humilhamos e confessamos ao Senhor. Então, o perdão nos é garantido. O perdão nos está oferecido. O perdão de Deus está à disposição do povo de Deus. Porque isso já foi garantido pelo sacrifício de Cristo feito em favor do seu povo há cerca de 2000 anos atrás, lá na cruz daquele Calvário. Que coisa gloriosa, irmãos. Então essas são as duas razões do porquê nós não devemos entrar em desespero quando nós, na condição de crente e salvo, pecamos contra o nosso Senhor. Primeiro, temos a consciência da possibilidade real de nós cairmos por conta da presença do pecado na nossa vida ainda. Segundo, é saber que temos um advogado justo que nos representa junto ao Pai e que nenhum dos seus pedidos, das suas reivindicações, deixarão de ser atendidas, porque ele cumpriu toda a lei em nosso lugar e em nosso favor. E terceiro, porque ele pagou por todos os nossos pecados já através do sangue da sua cruz. Por isso, irmãos, não pequem. Vivam uma vida santa. Se porventura vocês pecarem, o perdão dos seus pecados já estão garantidos. Agora perceba, entenda, como esse perdão é recebido. Como nós recebemos esse perdão? A resposta está no versículo 9 do capítulo 1. Quando nós confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diz a palavra de Deus. Então não precisa entrar em desespero. Então somente reconheça. Como lá em Caruaru, no estudo sobre homem quebrantado, né? Falou sobre arrependimento. O que eu disse lá, eu digo aqui para vocês. Que todo verdadeiro arrependimento termina aos pés da cruz. E é exatamente isso que você precisa fazer quando você pecar contra o Senhor. Você crente, falando aqui para crente. Não precisa entrar em desespero, nem precisa fugir de Deus como fez Adão. Porque nisto não está a solução. Fugir do Senhor, se esconder do Senhor. A solução está exatamente no Senhor. Então o que você deve fazer é fugir do pecado para Deus. Porque é lá que nós encontramos o perdão. E este perdão já está garantido pelo nosso eterno sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E tanto intercede por nós, como ele mesmo foi o sacrifício por todos os nossos pecados. E assim garantiu o perdão dos nossos pecados. Mas para que recebamos no presente este perdão, é necessário que então nós confessemos ele diante do Senhor.
Que nós nos voltemos para Deus, arrependido, quebrantado, contrito, verdadeiro, sincero, com o coração aberto para o Senhor, onde nós confessamos ao Senhor, suplicamos o seu perdão, então recebemos Ele. Não porque somos bons, porque nós não somos, mas por causa daquele que nos representa diante do trono celestial. Jesus Cristo, Filho de Deus, o justo advogado do sacrifício pelos nossos pecados. Meu irmão e minha irmã, você deve viver de modo santo e agradável a Deus. Mas se por acidente você pecar, chore, lamente, se entristeça, mas não caia no desespero, achando que não há mais esperança para você. Levante-se e se coloque diante de Deus. E em arrependimento, confesse seu pecado a Ele, pois Ele é fiel e justo para perdoar os teus pecados e te purificar de toda injustiça. Você tem a garantia do perdão da parte de Deus, porque a dívida dos teus pecados já foi paga pelo sacrifício de Jesus, do justo advogado, que diante de Deus intercede por ti. Então não entre em desespero. Se volte para Deus em arrependimento e em fé a Jesus Cristo, em fé em Jesus Cristo, confessando, suplicando a sua misericórdia e o seu perdão. E isso já está garantido para você em Cristo Jesus, nosso Senhor. Conclusão, irmãos, nesses versos, João nos ensina que a vontade de Deus é que vivamos vidas santas à sua semelhança, que tenhamos comunhão com os irmãos, que creiamos na doutrina dos apóstolos e que lidemos corretamente com o pecado. João escreve, ensina essas coisas para que, pelo conhecimento dessas verdades, possamos viver vidas obedientes e agradáveis a Deus, irmãos. João ainda, considerando a possibilidade de um verdadeiro cristão cometer pecado, nos lembra que ainda que o pecado nos cause tristeza, angústia e lamento, não precisamos entrar em desespero, porque temos um advogado junto ao Pai que nos representa, Jesus Cristo, o justo, o qual também é o sacrifício que expiou todos os nossos pecados, garantindo assim para nós o perdão de todos eles. Você tem a garantia do perdão. É uma realidade. Você pode pecar. Você não deve pecar. Mas existe uma possibilidade real de pecado. Infelizmente. Quando isso acontecer, não fuja. Não se esconda. Se volte para o Senhor. Porque o perdão dos teus pecados já está garantido. Você só precisa ir diante do Senhor e recebê-los. Através de um arrependimento sincero e genuíno, de uma confissão verdadeira e da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.